Juliana Rosa, você está aqui por dois motivos. Primeiro motivo, o de todos os dias, falar de economia. Sobre o segundo motivo, falamos em seguida. O que temos para falar de economia hoje? Eu achei que você ia perguntar só sobre o brigadeiro, mas vamos lá. Sobre o brigadeiro falaremos já já. Quero saber de economia. Deixa eu correr aqui então, porque eu tô focada. Não tinha pensado nisso. Eu tô focada no brigadeiro. Pensando Na economia do brigadeiro. É só falar quanto custou, quanto custaram os ingredientes. É o Gastou preço do muito no mercado e ingrediente. tal, subiu demais. Leite condensado tá caro, né? Paloma também não sabe o que vai falar de esporte? Tá então bom, tudo é bem. bom que Elas enquanto eu vou vieram falando, muito ela no vai clima de pensando, sextou, né? sabe? Tipo escola, que você vai fazer aquela brincadeira, ninguém mais quer fazer lição. Ninguém tá com cabeça de fazer lição. Vai ser uniforme, né? Ou dia de jogo da Copa do Mundo, ninguém Será tá que o leite afim. condensado Então... subiu? Não, vamos lá. Eu tô de olho hoje nessa reta final, porque hoje o Congresso promete votar duas pautas importantes, né, para a economia tributária e a mais importante para equilíbrio fiscal, que é a tal da subvenção do ICMS. Então, eu estava acompanhando aqui agora há pouco, começou... Essa que tá pegando fogo, Tá né? pegando fogo. Pois é, começou a discussão no plenário dessa subvenção do ICMS. O presidente Arthur Lira teve que ser duro ali para juntar o pessoal. Falou, olha, a apreciação vai ser virtual e vai ter efeito administrativo. Ou seja, deputados que não votarem vão sofrer punições. Então, ele teve que fazer ali uma regra de emergência para poder ter um quórum para essa medida que é a mais importante aí do governo. Então, estava aqui perguntando para os analistas se o governo consegue manter com essa aprovação que é esperada dessa regra da subvenção do ICMS, se ele consegue arrecadar 35 bilhões de reais para poder entrar no ano que vem nesse equilíbrio aí das contas públicas. E ele precisa de quanto? Porque essa conta eu não sei mais fazer. Quanto que o governo precisa para o ano que vem? Olha... Em torno de 170 bi, com essas medidas chamadas, como é que o pessoal chama? De medidas de arrecadação, porque no total o governo também conta com outras medidas para aumentar dinheiro no cofre público, como, por exemplo, concessões privadas, enfim. Sim, precisa contar com o dinheiro dos russos. Isso. Mas olha só... Era 170, a conta que eu tenho até agora, vamos 110. lá. Não, mas dá muito menos, porque 80. Eles aprovaram aqueles fundos, a tributação dos fundos. Sim, que é uma estimativa. Que a estimativa era 20, mas o última estimativa que o Jefferson Bittencourt, que foi secretário do Tesouro, me passou, é que ia dar bem menos que isso. Porque na hora de negociar, os políticos falaram, tá bom, vamos aprovar, mas a alíquota, ao invés de ser 15%, é 8%, lembra? Então não vai rolar os 20%. Inclusive. Então, se somar 20, as apostas esportivas, 2 bi. E nada. E essa agora, 35 bi, talvez seja um pouco menos, porque eles também já estão renegociando o desconto para pagamento do que está retroativo. Para quem não entende exatamente o que é, você tem uma discussão jurídica que até faz sentido. A discussão sempre a insegurança jurídica, porque as regras vão mudando no Brasil, e mesmo que esteja fora do lugar, como funciona hoje, é assim que estava definido. E agora vai mudar de novo, provavelmente, que é as empresas poderem, na hora de pagar o imposto federal, poderem usar a base de tributação já com desconto do que elas têm de subsídios estaduais, né? A nossa dívida pública está em 7,8 trilhões de reais. Do ano passado para cá, ela aumentou 600 bilhões de reais. Vai ter um déficit nas contas e, portanto, a nossa dívida pública vai subir. E vai subir de novo no ano seguinte. Nós não vamos conseguir zerar o déficit. Nós não vamos ter zero, né? A tal busca do equilíbrio. Então, a gente vai aumentar a dívida pública. Ainda que a taxa de juros caia, você vai ter um estoque sobre esse dinheiro que vai gerar mais gasto também. Resultado, nós vamos aumentar o endividamento e nós estamos nos aproximando perigosamente dos 90% do PIB, que é onde estão Egito e Líbia, tirando o Japão. Só que o Japão financia a sua dívida pública com juro negativo. E aí, Líbia, Egito e Brasil, nós estamos bem. Estamos bem. O Eneg, tudo uma questão de perspectiva na vida, você sabe, né? Então... Meio cheio, meio vazio? Depende do que você está comparando. O que acontece é que o que hoje... a visão hoje das contas públicas no Brasil é que a situação é bastante ruim, como você está colocando, mas... Qual é o copo meio cheio? É hoje você ter algum tipo de perspectiva, pelo menos, de controle
do crescimento dessa despesa. Então, você tem uma regra, mesmo que o governo não cumpra o equilíbrio ali, gastar exatamente o que arrecadou, existe uma regra que limita o crescimento de despesa, em que ele precisa cumprir. Sim, mas eles fazem ajustes para colocar coisas que entram na regra, coisas que não entram na regra, e, portanto, há uma diferença de interpretação sobre como praticar essa regra. Na hora que ela foi feita, aí você começa a trabalhar com as exceções. Exato. Aí daqui a pouco vai parar no TCU já aquela discussão de quanto que o governo teria que contingenciar, ainda assim respeitando aquele limite mínimo de crescimento da despesa, que é o 0,6% do PIB, né? Você tem uma discussão que isso aí certamente vai parar de novo na discussão jurídica, porque parece que a discussão abre espaço, é o que você está dizendo, nas regras, para que o governo não precise cortar, contingenciar mais de 20 bilhões e, com isso, preservar o gasto público no ano que vem, social, principalmente do PAC, que o presidente Lula não quer mexer nesses investimentos do PAC. O resumo da ópera é que o governo está gastando muito, mas, ao mesmo tempo, você tem uma regra que limita um gasto explosivo, que você perca o controle, que chute o pau da barraca. Então, a questão é, vamos continuar tendo déficit, não vamos entregar meta zero, equilíbrio fiscal. A expectativa de que a dívida do Brasil pare de crescer é 2032. Sim, até lá, né? Até lá vai continuar crescendo, mas crescendo dentro de um ritmo que você consegue controlar. Isso já é considerado ok. E é o que temos. Isso aí, na verdade, para o cidadão comum, significa que a gente vai poder continuar tendo algum tipo de segurança em relação às contas públicas. Isso é importante para garantir dólar em baixa. A gente está vendo agora, o dólar, inclusive, começou a ceder um pouco com o avanço da discussão fiscal. Você vê, está longe de entregar o prometido, mas só de avançar alguma coisa e evitar uma explosão de dívida, o dólar já reage de forma positiva. Isso é importante para a inflação, para juros e tal. Sim,